O tema dessa mensagem hoje é Remindo o Tempo. Remindo o Tempo. O que é remindo? Vamos abrir na Bíblia em Efésios, no capítulo 5, para nós lermos o que é. Vamos ler dos versos 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Eu li na versão NVI. Então, aqui na minha Bíblia, no verso 16, estava dizendo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Mas tem alguém aí com a Bíblia diferente, com a versão RA, RC, que está escrita diferente? Tem, não tem? Como que está escrito? Remindo o tempo. Então, o que é remindo o tempo? É aproveitando ao máximo cada oportunidade, não sendo insensato, mas sendo sábio, procurando conhecer a vontade do Senhor para nós, como aproveitar o nosso tempo. Por quê? Eu estou dizendo tempo, mas eu poderia dizer vida. Como que a nossa vida é preciosa, né? Jesus morreu por nós. Pensa para nós vivermos como? E o nosso tempo, ele é tão curto, né, gente? É só para mim que o tempo passa assim, voando. Agora há pouco eu falei assim, vamos fazer 5 minutinhos de café e voltar. Passou 10. Gente, o tempo voa, né? E a nossa vida é única, é passageira. E não é à toa que o presente chama presente, né? Porque é uma dádiva divina o que nós estamos vivendo hoje. Então eu queria te fazer uma pergunta. Como você está aproveitando o seu tempo? Você tem aproveitado bem o seu tempo? Você tem revivido os seus dias? Tem buscado conhecer a vontade do Senhor? Pedido a Ele sabedoria para tomar as suas decisões? Não desperdice o seu tempo. E para isso a gente tem a palavra de Deus, que ela é o nosso manual de instrução. Ela é o nosso manual de sobrevivência. E a Bíblia tem resposta para tudo. E nós hoje vamos aprender com a vida de Jesus a como remir o nosso tempo. Hoje nós vamos ver como que Jesus aproveitou o seu tempo na sua última semana de vida na Terra. Eu não sei se você já estudou sobre isso, né? Já procurou saber o que Jesus fez naqueles últimos dias, né? Mas e se você estivesse no lugar de Jesus? Se você soubesse, se Deus te revelasse que esta é a sua última semana na Terra, o que você faria? Onde você iria? Quais pessoas você iria procurar? O que você iria falar? Né? Mas sabe que é assim que a gente deve viver? Porque nós só temos o hoje. O amanhã pertence ao Senhor. E na verdade nós nem sabemos se vamos acordar aqui amanhã. E é assim que a gente deve viver, como se fosse o último dia. Não ficar procrastinando, postergando as coisas, né? Fazer o que tem que fazer. E saber que o nosso tempo está acabando muda tudo, né? Já parou para pensar que a cada dia é menos um dia? Então nós temos que viver com essa consciência. Então hoje nós vamos ver na Bíblia, através da vida de Jesus, como aproveitar bem o nosso tempo, né? Então nós vamos fazer aqui a cronologia todinha. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, né? A chamada sexta-feira da paixão. Num dia antes houve a ceia, e hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Então nós vamos começar na sexta anterior. Nós vamos ver o que ele fez na sexta, no sábado, no domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Os últimos 7 dias de Jesus na Terra. E vamos começar na sexta-feira. Então vamos ler a palavra de João, no capítulo 12, dos versos 1 a 8. E hoje nós vamos passear na Bíblia. João 12, do 1 ao 8. João 12, 1 ao 8. A palavra diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro doado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar
pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa-me em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém. E aí há algo interessante aqui nessa passagem que nós lemos. Ela começa e termina nos mostrando sobre o tempo. Olha o que está escrito no primeiro versículo: 6 dias antes da Páscoa. Então nos está trazendo uma ideia de tempo. Foram 6 dias antes da crucificação. E termina nos trazendo uma ideia sobre tempo. Olha o último versículo. Jesus falou: mas a mim vocês nem sempre terão. Eles não sabiam, mas Jesus havia ido naquela casa para se despedir dos seus amigos. Aquela era a última visita do Senhor. Ô, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo na internet. Eles não sabiam, mas Jesus estava indo ali se despedir. E eu não sei se você já perdeu alguma pessoa querida na sua vida, um familiar, mas será que você consegue lembrar da última vez que você conversou com essa pessoa? E se você soubesse que era a última vez que você estava podendo falar com ela? Jesus sabia. Jesus foi ali para servir. Jesus foi ali porque amava o seu amigo Lázaro e as suas amigas Marta e Maria. Lázaro se sentou à mesa com Jesus e os discípulos. Marta foi para a cozinha preparar algo para servir para eles. E Maria ficou ali ajoelhada aos pés de Jesus, ungindo os pés dele com perfume e secando com os seus cabelos. Maria não se assentou à mesa, porque naquela época, aquela cultura, a mulher ela não podia se assentar ali com os homens. Então ela ficou ali no cantinho. Tá dando para ouvir? Maria ficou ali aos pés de Jesus. Marta, porém, ficou na cozinha preparando algo para servir. E é super compreensível, né? Imaginem se fosse nós. Jesus na nossa casa. A gente também não ia preocupar com algo para fazer, para servir a ele e seus discípulos? Com toda certeza. Então Marta não estava errada em preparar algo para Jesus. Acontece que ela não ficou satisfeita com a situação. Nós percebemos isso porque ela queixou com Jesus, né? Para ele repreender Maria, porque Maria não foi ajudar ela. Mas Jesus que repreendeu Marta e falou: Maria escolheu a melhor parte, que era ficar com Jesus, que era aproveitar a presença dele. Então a gente percebe, mas Marta estava cansada em servir algo para Jesus. Por que ela estava fazendo algo errado? Porque Marta cometeu um erro. Ela não perguntou a Jesus onde ele queria que ela estivesse. Como que ele queria que ela passasse aquele tempo que ele estava ali. Jesus era tão ocupado, o tempo todo curando, atendendo as pessoas, ensinando. Ele não tinha todo o tempo do mundo ali na casa dela. Ele tinha ainda ali uma agenda para terminar de cumprir. E ele foi ali para dedicar um tempo com eles. E Marta desperdiçou esse tempo. Então, às vezes, nós também fazemos isso. Jesus está ali o tempo todo, perto de nós, 24 horas, esperando a gente falar com ele. Mas às vezes a gente consegue passar um dia inteiro sem nem sequer dar bom dia para ele, sem perguntar a ele o que nós devemos fazer naquele dia. Deduzimos que porque estamos fazendo algo que até nome é o certo, mas não é. O certo é perguntar o Senhor. Eu tive uma experiência muito ruim uma vez, quero compartilhar uma pequena história que aconteceu comigo, que eu não aproveitei bem o tempo que Deus me deu. Agora parou, graças a Deus. O barulho. Aconteceu algo bem ruim comigo. Eu tinha o meu avô, pai da minha mãe. Ele já era bem idoso, mas era saudável, era forte, não tinha nenhum problema, né, de saúde. Mas ele começou a sentir muita fraqueza, falta de ar. Aí minha mãe e meus tios perceberam que era algo assim, que não era uma fraqueza normal. Ele realmente não estava bem e levou ele ao hospital. E chegou lá e fez exames e constatou que era desidratação. Olha só, gente, desidratação. Mas era a cara dele mesmo. Por quê? Não gostava de beber água. Ô, gente, glória a Deus que aqui nessa igreja todo mundo gosta de beber água, né? Graças a Deus. Que a gente mantém os nossos rins bem hidratados, né? Que nós precisamos de água. Mas meu avô, ele não gostava de beber água. Eu lembro que minha mãe e meus tios brigavam com ele. Tinha que insistir. Pôr no copo, brigar. Ele ia tomar igual uma criança, sabe? Ele ficava dias, ó,
vamos internar ele para reidratar, para tomar soro, né? Parecia algo simples, nada grave, mas aí ele fez exames, não constatou nada de sério, nenhuma infecção, era só desidratação mesmo. Mas enquanto ele estava internado, tomando aquele soro, aí começou a aparecer febre. E aí foi feito exame e aí constatou uma infecção que virou pneumonia. E aí ele foi ficando pior. E isso assim, foi de um dia para o outro. E aí eu não fui lá no hospital. Por quê? Minha mãe tinha levado ele naquele dia. Eu sabia que ele ia só tomar soro, as vitaminas, e no dia seguinte ele saiu em casa. Mas aí no outro dia eu só queria estar tomando um antibiótico também. Possivelmente no dia seguinte ele seria liberado assim que a febre passasse. Eu não fui no hospital também. Mas aí no terceiro dia os médicos avisaram para chamar toda a família para ir lá se despedir, porque ele não teria muitas horas. Aí eu fiquei um susto. Porque ninguém estava esperando por isso, ele era muito forte. E uma pessoa muito querida, aquela pessoa que vivia para servir os outros, né? Para ajudar as pessoas. E aí eu me arrumei e fui correndo para o hospital, pensando como assim? Ele saiu da questão da desidratação. Ele estava passando bem. E aí eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá foi a pior parte, que quando eu vi ele, eu assustei tanto. Ele parece que tinha emagrecido uns 20 quilos em 2 dias. Ele estava sequinho, assim, parecia uma caveira. E ele não conseguia nem falar, ele não conseguia respirar, ele estava respirando por aparelhos. E com muita dificuldade ele conseguiu falar assim comigo. Agora que eu cheguei, eu assustei tanto quando eu vi ele, que eu cheguei perto dele e falei, oi, vô. Isso já tem mais anos, né? Eu falei, oi, vô. Ele, com muita força, ele falou assim comigo, por que você não veio me ver antes? Eu falei, vô, eu não sabia que o senhor estava passando tanto mal, eu sabia que o senhor estava com desidratação, me perdoa, né? Senão eu tinha vindo aqui ontem. E eu tinha certeza que ele queria falar algumas coisas comigo. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Porque ele não tinha força nem para falar e estava respirando pelos aparelhos. E aí eu falei, o senhor vai ficar bem, viu? Logo o senhor vai para casa, mas enquanto o senhor estiver aqui, eu vou vir aqui todo dia. Mas eu tinha que ser muito rápido, tinha muita gente para visitar ele. Era tipo 15 minutos, tinha que sair para outro entrar e sair para outro entrar. E eu falei com ele, eu vou sair para o pessoal entrar. E despedi dele e saí. E ele faleceu. Então, o tempo perdido, ele não volta atrás. Com certeza ele tinha muitas coisas para me dizer. E eu nunca vou saber. Eu não soube aproveitar o tempo que eu tinha. Mas se a gente soubesse quanto tempo nós teremos com as pessoas, se Marta soubesse que aquela era a última visita que Jesus estava fazendo, que ela nunca mais teria oportunidade de conversar com ele assim, carne e osso, ela com certeza teria largado as tarefas e ido ficar aos pés de Jesus, assim como Maria fez. Mas nós aprendemos essa lição com Jesus, a aproveitar bem o nosso tempo com as pessoas. Jesus podia ter feito várias outras coisas, mas ele escolheu ir visitar os amigos dele. E nesse mundo ativista hoje em dia, a gente quase não faz visita para as pessoas mais. A gente acha que o WhatsApp substitui um abraço, né, um contato, mas pelo WhatsApp não dá para sentir o cheiro, né, gente? Então a gente tem que aproveitar o tempo que nós temos. E uma das formas de aproveitar bem o nosso tempo é como Jesus fez, é com as pessoas. Eu queria que a gente dissesse junto para a gente fixar o aprendizado. Vamos dizer assim, aproveitamos bem o tempo com as pessoas. Amém. Então vamos seguir. Vamos ver o que Jesus fez no sábado. Então isso é o que ele fez na sexta-feira. Ele foi visitar os amigos dele. Passaram tempo com Lázaro, Marta e Maria. E no sábado, vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2:2. É o livro mais fácil de encontrar. Gênesis 2:2. A palavra diz assim: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. O que Jesus fez no sábado? Ele fez como o Pai, ele descansou. Porque a Bíblia não relata as atividades de Jesus nesse dia. Então, os estudos teológicos, né, entendem que como Jesus já estava lá em Betânia, na casa dos amigos, por aí ele ficou e descansou. O descanso, ele não é opcional, ele é necessário. Até Deus descansou da sua criação. Nós também precisamos descansar. Vocês acreditam que é mais difícil descansar do que trabalhar? A gente tem dificuldade de parar, de entregar, de abrir mão, de pausar. Até sentado, às vezes, a gente está descansando um pouco, mas a mente está trabalhando.
e a gente não para de pensar e não para de produzir. Às vezes a gente deita para dormir e fica pensando, trabalhando e dorme, vai sonhando e acorda cansado. Então o descanso, ele deve ter um equilíbrio entre o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Ele precisa ser total, né? E como que nós descansamos o nosso espírito? Em Deus. O Salmo 91, né, diz que à sombra do Altíssimo nós descansamos. Nós descansamos quando lemos a palavra, né? A palavra nos consola, nos alimenta, nos renova, nos lava, quando a gente ora. Então, quando a gente para um tempinho ali para orar, para ler a palavra, a gente descansa o corpo, descansa a alma, descansa o espírito, né? Deus nos dá 24 horas por dia. Quanto tempo nós temos descansado? Aí eu quero te perguntar, como você tem organizado o seu descanso? Semanal, diário, né? Estamos chegando ao final do ano, tem férias, verão, você já está programando a sua viagem, né? Seus passeios com a sua família, porque é necessário. E Deus nos dá 24 horas por dia. Será que nenhuma hora a gente não pode passar com Ele? Às vezes é difícil a gente tirar uma hora, eu sei, mas é uma questão de costume, hábito. A gente começa por disciplina e com o tempo se torna um prazer. Eu também tinha muita dificuldade quando eu comecei a fazer o meu devocional diário, mas hoje eu já sinto falta, né? Hoje meu marido está aqui, ele é prova, ele pode falar, né? Ele não vai mentir, que eu tiro essa hora ali de mesa, de leitura, de oração, né? Diário. E se torna um prazer. E aí a gente descansa o corpo, a alma e o espírito e recarrega as energias para o dia mal, né? Para aquilo que a gente vai enfrentar, para as lutas. Então Jesus, com toda a sua sabedoria, só faltava mais 5 dias para ir embora dessa terra. Ele tirou um dia de descanso. Se até Jesus descansou, se Deus descansou, quanto mais a gente. Então o que eu quero te dizer? Descansa. Né? Fala assim para essa pessoa que está do seu lado. Ela está com cara de cansada? Olha para ela, está com cara de cansada? Final do dia, trabalho tanto hoje, né? Fala assim para ela. Descansa. Você merece. Amém. Vamos dizer juntos para a gente afixar? Aproveitamos bem o tempo com o Senhor. Porque com o Senhor a gente vai descansar, né? Agora vamos ver o que Jesus fez no domingo, no terceiro dia. Vamos abrir Lucas no capítulo 19. A palavra de Deus diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia assim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Novamente, nós vemos aqui Jesus no final trazendo uma ideia sobre o tempo. Aqui ele estava vendo Jerusalém, né? E ele estava ali lamentando, porque ele sabia a tragédia futura que viria sobre aquela cidade. Olha como que ele termina dizendo: você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu, né? Quem é o povo de Israel? Eu sempre digo, quando nós lemos na Bíblia, né? Jerusalém, Israel, está falando sobre o povo de Deus, está falando sobre nós. Jesus está falando, você não reconheceu a oportunidade que Deus te deu. Será que nós temos perdido oportunidades que o Senhor está nos dando, né? Ou será que nós estamos tendo discernimento e aproveitando todas as oportunidades que o Senhor nos dá? Nesta passagem aqui, Jesus ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. E como que se deu essa entrada? Nós não vamos ler o capítulo todo por causa do tempo. Mas ele entrou em Jerusalém assentado em um jumentinho. Isso ele fez para cumprir a profecia, eu nem vou pedir para abrir, que está em Zacarias 9, no verso 9, onde dizia que o Messias teria sua entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumentinho. Mas o que Jesus quer nos ensinar com isso? Entre tantas coisas, a lição da humildade. Porque os judeus esperavam um rei
majestoso, talvez, num carro especial. Pensa, gente, se Jesus fosse ficar ali esperando, com os dias contados, esperando aparecer um cavalo branco, um cavalo bem bonito, um carro bem bonito, especial, para ele entrar na cidade. Não, ele entrou em um jumentinho e fez o que tinha que fazer. Mas nós, às vezes, deixamos de fazer, de viver as oportunidades que Deus nos dá, porque achamos que não temos o suficiente. Às vezes a gente olha ali para as coisas que Deus nos proporciona e fala assim: eu tenho uma entrada para fazer, mas eu só tenho um jumentinho. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode entrar em um jumentinho. E às vezes a gente pensa assim: eu não vou usar um jumentinho, eu preciso de um cavalo branco, né? E a gente deixa de aproveitar a oportunidade que temos. Nós não valorizamos o que nós temos, mas na verdade nós já temos tudo o que nós precisamos. Eu até citei aqui na hora da palavra do dízimo e da oferta que o sistema do mundo é mau, ele é capitalista, ele quer nos incentivar a consumir cada vez mais, a gastar, né? A nos comparar com as outras pessoas, a olhar o que o outro tem e querer igual e querer melhor. Mas a palavra nos ensina que nós já temos tudo o que a gente precisa. Nós só precisamos valorizar o que temos e ir do jeito que a gente estiver e fazer aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E é Ele que vai acrescentando. E aí nós lemos no Atos 2, o Senhor vai acrescentando. Se você estiver disponível, Ele vai acrescentando. Então, o Senhor aproveitou bem o tempo dele, com o que Ele tinha. Ele usou o que Ele tinha. Vamos repetir? Aproveitamos bem o tempo, valorizando o que temos. O que é que você tem em mãos? O que é que você tem na sua casa? Quem você tem na sua vida? Reconheça, valorize, use o que você tem, porque daí Deus vai poder acrescentar. A gratidão, ela traz multiplicação, né? E vamos avançar. Vamos para a segunda-feira. O que será que o nosso Senhor Jesus fez na segunda-feira? A sua última segunda-feira. Segunda-feira é um dia bravo, né, gente? Pra gente aqui do discipulado é um ótimo dia, né? Gente, aquela fileira ali, eu quero até mostrar pra vocês, aquela fileira todinha ali, é o discipulado de mulheres da nossa igreja. Vocês vão ver muitos frutos para a obra de Deus através da vida dessas mulheres, viu? Glórias a Deus. E eu já estou vendo. Glória a Deus. Então, segunda pra gente é um dia bom, né, gente? Mas tem gente que ainda vê a segunda com uma certa dificuldade. Vamos ver o que Jesus fez na segunda-feira. Marcos 11, dos versos 12 ao 17. Marcos 11, do 12 ao 17. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, o que Jesus fez nesse dia? Ele teve fome, ele passou por uma figueira, essa figueira não estava dando figos, então ele a amaldiçoou. Ele falou: você não dará mais figos. E depois ele entrou no templo e encontrou um monte de comerciantes fazendo aquilo que a própria lei reprovava fazer, né? Fazendo um comércio totalmente ilegal e errado, né? Desrespeitoso no templo do Senhor. Então ele virou as mesas e expulsou aqueles homens dali do templo. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus dedicou esse dia à purificação, à limpeza. Ele se dedicou a tirar do caminho aquilo que não agregava, aquilo que não alimentava, aquilo que não gerava vida. Ele buscou tirar do templo do Senhor aquilo que estava errado, aquilo que não condizia com a palavra que eles próprios pregavam, né? Aquilo que contaminava as pessoas, aquilo que enganava as pessoas. Então eu quero perguntar para você: como
tem áreas da nossa vida que já não estão dando fruto há muito tempo, né? Que não estão gerando vida, que não está agregando nada na nossa vida e já passou do tempo da gente cortar na nossa vida. Será que não tem coisas que não condizem com a vontade do Senhor para nós e já passou da hora da gente dar um basta e jogar para fora, expulsar da nossa vida e falar, sai em nome de Jesus? Será? A palavra de Deus, ela limpa o nosso coração. A palavra diz que nós somos limpos pela palavra que nós ouvimos. Quando ela entra e chega no nosso coração, ela limpa, ela ilumina, ela mostra a verdade. Ela nos ajuda a tirar aquilo que não provém do Senhor. Aí ela traz a renovação da nossa mente. Ela tira aquilo que não provém de Deus e nos ajuda a ser preenchidos com os pensamentos do alto. Então esse momento que nós estamos fazendo aqui é um momento de investimento. Nós estamos aproveitando muito bem o nosso tempo, porque nós estamos no templo, cultuando ao nosso Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, limpando o nosso coração, dando ao Senhor a oportunidade de tratar na nossa vida, né? De nos trazer a luz, de ajudar a corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Às vezes a gente estava cansada, né? Precisando de um descanso, querendo ficar em casa, sentado no sofá e assistir TV. Não tem problema nisso. Só que descansando o nosso espírito no Senhor, nós estamos conseguindo um descanso completo. Do corpo, da alma, do espírito. Um alinhamento que em nenhum outro lugar do mundo nós iríamos ter, apenas na palavra do Senhor. Então Jesus aproveitou o dia dele, a segunda-feira, para fazer essa purificação em Jerusalém, né? E nós também estamos aqui purificando o nosso coração na palavra. Vamos dizer juntos? Aproveitamos bem o tempo, purificando o tempo. Amém. Agora vamos ver a terça e a quarta. Este quinto e sexto dia foram iguais. Jesus teve as mesmas atividades. Está em Marcos, no capítulo 11 mesmo, onde ele estava aberto. Os versos 27 e 28. Lembrando, gente, que o dia de ceia, o culto ele estende um pouquinho a mais por causa da ceia. Viu? Então hoje o culto ele passa um pouquinho das 9h30. Marcos 11, vamos ler dos versos 27 ao 29. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta, responda-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Amém. Jesus passou 2 dias ensinando a palavra de Deus, ensinando a quem quisesse ouvir e lidando com a afronta desses líderes religiosos, hipócritas, né, que ficavam ali afrontando Jesus, tentando pegar ele para poder acusá-lo de alguma coisa, e ele estava ali enfrentando essa raça de víboras, como dizia João Batista, e ensinando a palavra de Deus. Então nós vemos que de 7 dias, a única atividade que Jesus dedicou 2 dias, né, ou seja, o dobro do que as outras, foi o ensino da palavra de Deus. Nós vemos a importância do ensino da palavra de Deus. E eu quero te perguntar com isso, como está o seu estudo da palavra de Deus? Né? Porque nós só podemos ensinar aquilo que nós sabemos. Nós só vamos conseguir obedecer, cumprir aquilo que nós conhecemos, né? E Jesus, ele dedicou 3 anos e meio do seu ministério a curar, a libertar, a reviver, mas principalmente a ensinar a palavra, porque ele estava treinando aqueles homens para o ID, que é continuar aquilo que Jesus começou. Aqueles homens precisavam aprender, porque eles iam ensinar. Então nós também precisamos aprender, porque nós vamos ensinar, porque o ID é uma ordenança bíblica e é universal, é para todos. Tem áreas que a gente fala assim, eu tenho talento para isso, vocação para aquilo, para isso eu não tenho chamado, mas o ID, ele é para todos. Então nós precisamos ir, fazer discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando, olha aí a palavra, ensinando-os a obedecer tudo que o Senhor nos tem ordenado, e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos aprender a palavra de Deus para ensinar, para cumprir o ID do Senhor. Como está o seu ID? Vamos dedicar mais tempo ao
você está no caminho certo, porque você escolheu nesta quarta noite a estar no templo do Senhor, a estar aqui aprendendo mais da palavra de Deus. Eu tenho certeza que tudo o que o Senhor te alimentou que hoje você vai levar e vai servir de alimento para muitas pessoas por onde você passar. Amém? Então vamos dizer juntas: aproveitamos bem o tempo com a palavra de Deus. Um tempo investido na palavra de Deus nunca é perdido, mas é muito bem aproveitado. E então nós chegamos no último dia de Jesus na terra. No 7º dia do nosso Senhor, está descrito em Marcos. Vamos abrir para a gente ler. No capítulo 14, vamos ler o verso 32 e o verso 43. Nós estávamos em Marcos 11, né? Vamos um pouquinho para frente. O verso 32 e 33, nós já vamos ir caminhando para a conclusão e para tomarmos da ceia do Senhor. Aí eu vou pedir os músicos, por favor, para vir tomando lugar, já ministrando um instrumental, para a gente já começar a caminhar. E pedir os diáconos, por favor, para já preparar os elementos da ceia. Marcos, capítulo 14, os versos 32 e 43. O verso 32 diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E agora o verso 43. O verso 43 diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Então, o que Jesus fez neste último dia? Primeiro, nós não temos aqui por causa do tempo, mas ele lavou os pés dos seus discípulos, porque Jesus nos ensina que aquele que quer ser o primeiro, aquele que quer aparecer, que quer estar na frente, sirva a todos. Então, primeiro ele lavou os pés dos discípulos. Vocês podem ler em casa depois que está ali na palavra. E então eles foram celebrar a Páscoa, porque a Páscoa judaica seria no dia seguinte, e Jesus sabia que ele não estaria vivo para poder celebrar com ele. Então ele programou essa reunião antes, assentou com os discípulos e ceiou com eles. Mas depois da ceia, ele foi ao Getsemane se preparar para a crucificação. E o que ele fez no Getsemane? Nós lemos no verso 32. Ele orou. Jesus ficou esperando a crucificação em oração. Para toda situação que nós estivermos vivendo, ore. Tem uma música que diz, né? Tá chorando, louve, né? Precisando, louve, chore, ore, espere no Senhor. Enquanto estiver esperando, ore. Enquanto estiver trabalhando, ore. No caminho de um lugar para o outro, ore. O tempo que Jesus estava ali aguardando, ele ficou em oração. Oremos sem cessar, porque a oração ela move os céus, né? Às vezes a gente está ali preso, por exemplo, numa fila de banco e pensa assim: vou ter que ficar aqui 40 minutos esperando. Perdi 40 minutos no meu dia hoje. Na verdade, nós temos que mudar o nosso modo de ver as oportunidades que Deus está nos dando. Nós não perdemos 40 minutos, nós ganhamos 40 minutos para orar. Porque talvez se aquilo não tivesse acontecido, nós nem iríamos orar naquele dia. Então nós temos que ver as oportunidades. Oremos sem cessar. Jesus orou. E depois ele foi preso, né? Porque ele precisava consumar aquilo que o Senhor havia planejado. Ele precisava morrer a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Ele precisava ser crucificado para levar sobre ele os pecados que eram meu e seu. E por isso que hoje nós ceiamos. Porque no último dia Jesus ceiou. Lucas 22, os versos 14 ao 20, é a última referência que nós vamos ler. Vamos abrir Lucas 14. Lucas 22, do 14 ao 20. Vamos abrir dizendo juntos: aproveitamos bem o tempo, orando. Uma das melhores formas de aproveitar o nosso tempo é em oração, é desfrutando do relacionamento com o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Lucas 22, os versos 14 ao 20 vão dizer assim: eu vou ler, mas eu até vou pedir por favor aos diáconos para ir distribuindo os elementos da ceia. Você
Este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Você que recebeu esse favor do Senhor, que crê, que recebe